Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto dominical, o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, e queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando esta permissão, este privilégio de poder adentrar o seu lar e poder junto conosco, adorarmos ao Senhor nesta manhã e aprendermos a sua palavra. O salmista do Salmo 119, salmista do Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. A natureza declara a glória de Deus, declara a existência do seu Criador. A glória de Deus está presente na natureza, a glória de Deus está presente neste culto, a glória de Deus está presente aí no seu lar nesta manhã. E é sob esta glória, e é sob esta presença que nesta manhã nós iremos adorar a Deus em nosso culto matinal. A você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando através das redes sociais, Facebook, Instagram, compartilhe neste momento aí, convide aí o seu amigo, sua amiga, seu aluno, principalmente os irmãos da terceira idade, que neste momento ainda estão sobre isolamento social, mas não se preocupem, porque o culto chega na sua casa. Você não pode ir à igreja, mas a igreja chega na sua casa através da Rede Brasil de Comunicação. E vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor deste culto matinal, deste culto dominical, iniciando a semana adorando a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você puder, neste momento, curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, que nos concede de podermos estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, contemplando a Tua glória e tendo a certeza de que Tu estás presente em nossas vidas, ó Senhor. Queremos pedir agora uma bênção toda especial em favor deste culto que estaremos iniciando, Senhor, para Te adorar. Que, Senhor, Tu possas alcançar os corações de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã e aprendendo a Tua palavra, Deus. Realiza um milagre, Senhor, trabalha, Senhor, restaura, fortalece, vivifica, anima, Senhor, nesta manhã, através do ensino da Tua palavra, Senhor, cada vida que está sendo alcançada neste momento. Em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, presbítero irmão Jonathan Éder, pai do seu irmão Jonatas. Amém, pastor Nadir. Vamos louvar ao Senhor, adorar a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E você que está aí adorando na sua casa, seja no sofá, seja talvez na cama, ou talvez até no hospital, no trabalho, não importa onde você esteja. Aí é o local hoje de adoração, é o seu santuário, é o lugar onde você pode adorar a Deus. Então vamos adorar o Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Amém, irmão Jonas? Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, e que bênção poder iniciarmos a semana já louvando a Deus com os cânticos congregacionais da nossa Escola Bíblica Dominical. E na lição nós temos o hino 77 sugerido, Hoje nós estaremos tratando sobre o recomeço da construção do templo. Então nós vamos louvar ao Senhor com o hino 77, que fala sobre guardar o contato com o nosso Salvador, que a letra diz: e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Louvemos ao Senhor. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres
caminhar sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Aleluia! Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Ainda com a anuência do pastor Nadir Jackson, vamos louvar o 440, também sugerido pela lição. 440, em viver para Cristo. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Vamos louvar com alegria mais este hino 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer. Cantemos. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Aleluia! Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. Vamos adorar? O seu
as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Glória a Deus. Que bênção poder iniciar já este dia louvando a Deus. Esperamos que você possa abrir o seu coração para também ouvir daqui a pouquinho a mensagem da palavra do Senhor. Pastor, obrigado. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo está em Ageu, no capítulo 2, versículos 10 e 18, que diz: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática nos diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 5, versículos 1 e 2, livro de Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12, e livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Nesse momento, eu gostaria de convidar, se você puder, ficar em pé, para procedermos com a leitura bíblica oficial nesta manhã, que esse é um costume, que faz parte da liturgia da nossa igreja, um bom costume de reverenciarmos a palavra do Senhor. Mas se você também não puder estar de pé, não tem problema, você pode acompanhar também a leitura aí, a partir do seu smartphone, se está nos acompanhando pelas redes sociais, ou através do seu televisor, se está nos acompanhando através da programação da Rede Brasil. Esdras, capítulo 5, no versículo 1, nós temos o seguinte texto: e Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, no mês sexto, ou no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouvi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Agora Zacarias capítulo 4. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Então todos, como comumente fazemos, na escola dominical, vamos ler o versículo 10, todos em um só coro. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará
vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém. Queridos irmãos, nesta oração, como comumente fazemos, vamos apresentar o nosso pastor Ailton, nosso presidente, toda a diretoria da igreja, toda a liderança da casa do Senhor, todos os nossos irmãos, que estão enfermos, que estão desempregados, que estão com causas justas na justiça. Vamos orar também pelo nosso presidente da República, para que Deus continue lhe direcionando à frente desta nação, pelos poderes estabelecidos, o poder legislativo, executivo e o judiciário. Orar também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com Covid, não só os nossos irmãos, mas a todos quantos estão enfermos, ainda em recuperação pela Covid-19, e não só pela Covid, mas que estão enfermos e também internados por doenças de outras naturezas. Orar também pelas famílias enlutadas. A gente sabe, é um momento muito difícil, é um momento muito delicado para essas famílias que tiveram seus entes queridos, que partiram para estar para um outro momento mais especial. Mas vamos orar para que o Senhor console cada família, console cada coração, e orar também por todos os empresários do nosso país, orar por nossa nação, para que Deus reverta todo este quadro de pandemia e sopre definitivamente, e continue abençoando os médicos, os que trabalham na área de saúde, que são os verdadeiros guerreiros, e áreas afins que estiveram batendo de frente mesmo com essa pandemia, que a priori não se sabia muita coisa. Então a batalha ela foi renhida mesmo, foi uma coisa muito difícil. Mas vamos orar para que o Senhor estabeleça, e também orar para que Deus também dê saúde àqueles que às vezes não estão com problemas de saúde física, mas estão emocionalmente abalados, por estarem nesse período de isolamento. Aos nossos irmãos, aos idosos, da terceira idade, que às vezes ficam meio inquietos de virem, os vovôs e as vovós, que ficam inquietos de estarem na igreja, mas não podem neste momento. Acalmem os seus corações, descansem no Senhor, que este momento já está passando. A parte mais difícil da tempestade nós já passamos. Estamos agora já naquela chuva, naquela garoazinha que já vai passar, e o sol já vai raiar para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças, porque Tu és o Deus desta nação, Senhor, desta nação brasileira. Tu és também o Deus de todos os povos, Senhor. Mas queremos, Senhor, neste momento, pedir, Senhor, a Ti, que és o Senhor soberano e que governa tudo, e o Teu reino é para sempre, é sempre eterno, o Teu reino é para sempre. Os reinos passam, os líderes passam, Senhor, os imperadores passam, mas Tu permaneces para todo sempre, reinando com poder e autoridade, Senhor. E no nome de Jesus queremos pedir, Senhor, uma bênção toda especial em favor do presidente da República, Senhor. Ajuda, Senhor, neste momento, dai inteligência, dai direção, dá graça, guarda o Senhor debaixo da Tua proteção. Queremos pedir uma bênção pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Direciona, Senhor, dá, Senhor, sabedoria, Senhor. Dá, Senhor, entendimento para que possam gerir este país dentro do Teu conselho, dentro do Teu projeto, ó Pai. E desfaz, Senhor, todo projeto de Satanás para destruir, para subjugar esta nação, para a glória e honra do Teu nome, Senhor, porque Tu és o Senhor desta nação, Senhor. Nós cremos piamente nisso. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor, Senhor, daqueles que estão enfermos,
seja por Covid-19 ou qualquer outra doença, Senhor, que Tu possas promover a restauração, possas trazer saúde ao corpo, Senhor, não só o corpo físico, ó Pai, mas muito mais a mente. Quantas pessoas, Senhor, que neste momento não estão enfermas fisicamente, mas estão com as emoções abaladas, estão preocupadas, estão inquietas, estão com o coração apertando, com a mente estreitando, Senhor, por conta de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor. Mas vem trazer a Tua paz, ó Deus. Vem trazer o Teu bálsamo, Senhor. Vai neste momento tocar a mente e o coração daqueles que estão sendo alcançados neste momento, adorando conosco, Senhor, e traz o Teu consolo, Senhor, e o Teu alento. Como também, Senhor, traz este consolo e alento às famílias que estão enlutadas, ó Senhor. Consola os seus corações, ajuda, Pai, protege, Senhor, guarda, abençoa o nosso pastor, presidente, a toda a diretoria da igreja, todos os líderes, todos os nossos irmãos, de um modo geral, Senhor, aqueles que estão desempregados, os empresários que tiveram de fechar e aqueles que abriram com dificuldade, que Tu possa reverter esta situação, Senhor. Nós cremos piamente que Tu has de trazer um momento de grande prosperidade para a nossa nação, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, se você estiver em pé, pode tomar o seu assento. Vamos neste momento agora adorar a Deus, né? Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o presbítero, o irmão Jonathan, o Sena, Pai do irmão Jonathan. Pai do Senhor, pastor Jackson. Vamos agora adorar ao Senhor, né? Com as nossas contribuições. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus. Iniciamos mais uma semana, fomos vitoriosos, enfrentamos mais uma, fomos vencedores e com a graça de Deus estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor. E neste culto do lar, adorando a Deus também na escola bíblica dominical. E como temos aprendido, como todo culto para ser completo também precisamos, não é, estar atentos para o que a palavra de Deus nos ensina, de que nós também devemos estar contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho, para que a obra de Deus continue sendo próspera. E temos aprendido que contribuir com dízimos e ofertas foi um mandamento estabelecido por Deus. A sua palavra assim nos diz que antes da lei já se era observada. Quando foi promulgada a lei também passou a ser de forma oficial. E mesmo após a lei, nós encontramos o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 23, fazendo referência à necessidade de contribuir, de continuar cooperando com dízimos e ofertas. E quando lemos a palavra de Deus, também no Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos mencionando a respeito, em especial o próprio apóstolo Paulo. E eu quero vos lembrar o que ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7, versículo 8 e o versículo de número 10, quando ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o versículo 8 ele diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. E o versículo 10, ele reitera dizendo: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Que bênção, não é? E baseados nesta verdade é que nós estaremos contribuindo. E para facilitar, nós aproveitando, não é, a tecnologia que está à nossa disposição, você pode estar contribuindo com muita facilidade e segurança aí onde você está, por meio desse sistema conhecido como QR Code, onde você pode estar aproximando a câmera do seu celular e automaticamente uma plataforma será aberta para facilitar a sua contribuição de forma bem interativa,
e também segura. Se você preferir, continua à sua disposição por meio do endereço www.iadpeplay.org.br. Você acessando este link, obviamente, vai aparecer a opção Quero Contribuir, onde você estará selecionando, aparecendo aí o layout que está à sua vista, você está acompanhando por meio do seu televisor, do seu smartphone, onde você vai escolher a natureza da sua contribuição, que pode ser dízimo, ofertas, votos ou outros que você pode estar assim selecionando. Uma dessas opções sendo escolhidas, você tem aí a plataforma do PayPal, PagSeguro, para que possa facilitar, principalmente você que está fora do Brasil, está sendo abençoado também por esta programação, querendo, pode estar também contribuindo de forma segura. Ou, se assim desejar, por meio das contas que estão disponíveis, por meio da conta da Caixa Econômica, Bradesco e também Banco do Brasil. Lembrando que todas elas beneficiário a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E você escolhendo uma dessas opções, você pode estar contribuindo com prazer e alegria. Sendo assim, vamos estar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus em continuação. Eu lhe convido nesse instante, curve sua cabeça onde você está, nesse momento devocional, você que está desempregado talvez, ou esteja passando por dificuldades. É um momento também oportuno, onde podemos apresentar a Deus as nossas necessidades e Ele é poderoso, diz a Bíblia, para fazer tudo, muito mais abundantemente. Então, curve sua cabeça e oremos juntos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nesse momento tão feliz e especial, onde podemos também expressar a nossa gratidão pelo Teu cuidado, pela Tua provisão para com as nossas vidas, sabendo que Tu és o nosso mantenedor. E Tu tens aberto as portas, Senhor, para os Teus filhos, que nesse momento vão estar contribuindo com prazer e alegria, para que o Teu trabalho, para que a Tua obra continue sendo realizada através desta igreja, Senhor, para a glorificação do Teu nome. Os que estão desejosos, mas encontram-se desempregados, Tu és poderoso para abrir as portas, para que os Teus filhos possam estar também contribuindo. Tu conheces o desejo do coração, muitos desses têm feito os votos a Ti, Senhor, crendo que Tu és poderoso para estender as mãos e ainda dentro desta realidade social e econômica que o país e o mundo enfrenta. Mas a Bíblia diz que Tu tens a capacidade de abrir a porta que está fechada. Sendo assim, queremos já Te agradecer, apresentando a cada um dos Teus filhos que com prazer e alegria vão estar contribuindo nesse momento. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nesse momento, enquanto você está adorando a Deus com as suas contribuições, vamos continuar também louvando a Deus. E o pastor Nadir Jacques convida mais uma vez o presbítero Jonatas Zeda para estar louvando juntamente conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar com a autorização do pastor Nadir Jacques o hino 58 da nossa harpa cristã, que tem muito a ver com o que vai ser tratado hoje, daqui a pouquinho, na ministração do ensino, não é? É um hino que fala que você pode confiar que Deus estará com você, não precisa temer. A lição de hoje vai falar da restauração do movimento para restaurar o templo, não é? Semana passada estudamos uma lição onde os judeus, infelizmente, pararam a construção. E hoje nós vamos ver como foi que Deus fez para que eles continuassem fazendo o trabalho do Senhor. E uma das palavras que você possivelmente ouvirá isso. Você não precisa temer quando Deus está na frente. Vamos louvar, não temas. Glória a Deus. Não temas, contigo eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei. Oh, glória! Qual estrela que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Diga, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete,
os lírios mais alvos manifestam os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Cantemos. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia. Obrigado, pastor Nadir. Deus abençoe, irmão Jonathan. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, agora é um momento todo especial, um momento da ministração, do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, e queremos nesse momento pedir ao irmão, à irmã, ao amigo, à amiga, que neste momento esteja compartilhando o link, se você está nos acompanhando através das redes sociais, Facebook ou YouTube, compartilhe esse link aí para pelo menos 5 pessoas, convide aí os seus alunos, você professor, convide os seus alunos a participar neste momento, que é um momento da ministração da palavra do Senhor. Prepare o seu coração neste momento, sente. Se estiver na sua casa, no seu sofá aí, sente, abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta para aprender a palavra do Senhor, que com certeza Deus vai falar ao seu coração nesta manhã de maneira toda especial. Tem sido escalado pelo pastor da igreja, o nosso pastor, o presbítero irmão Alessandro Barreto, pai do irmão Alessandro, o Alessandro também, que é o secretário da Escola Dominical, da Superintendência das Escolas Dominicais. E com ele está a palavra. Sim, senhor pastor, muito obrigado. Glória ao nome de Jesus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele espera. A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo para você que mais uma vez está dedicando aí alguns minutos para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Como é bom estarmos crescendo, como diz a própria Escritura, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nesse trimestre estamos com a oportunidade de reestudar um pouco uma lição, como já foi dito desde o primeiro momento que iniciou esse terceiro trimestre, que foi uma lição escrita há quase 30 anos atrás por um dos grandes teólogos das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, pastor Eurico Bergsten. E hoje, neste domingo, dia 2 de agosto de 2020, nós estamos estudando a lição de número 5. Como já foi falado, nós vamos relembrar mais uma vez o título dessa lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Muito bem.
precisamos fazer aqui uma pequena retrospectiva para que venhamos relembrar, não é, aquilo que já estudamos nas lições 1 até a lição de número 4, que foi a lição do domingo passado. Desde o início do trimestre, nós começamos a olhar para o capítulo 1 do livro de Esdras. E no capítulo 1 nós vamos ver Deus usando o rei persa, Ciro, para decretar que os exilados judeus voltassem para sua terra. E quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Esdras, versículo do 1 ao 11, nós vamos ver que esse decreto não só libera o povo depois de 70 anos para voltar para sua terra natal, mas também esse decreto do rei Ciro vai permitir com que o povo de Israel, quer dizer Judá, reconstrua não só a sua cidade, os muros que foram fendidos ou destruídos por Nabucodonosor 70 anos atrás, mas principalmente a reconstrução do templo. Então, o capítulo 1 do livro de Esdras fala justamente sobre este decreto do rei Ciro. O povo estava tendo agora a oportunidade de voltar para o seu lar e começar do zero, reconstruir aquilo que foi derribado, reconstruir aquilo que foi destruído por Nabucodonosor. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, nós vamos ver a lista daqueles que retornam para Jerusalém ou Judá. São quase 50 mil repatriados. Quando olhamos, por exemplo, para o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 63 em diante, principalmente o verso de número 64, 65, nós vamos ver que são quase 50 mil judeus que retornam para a sua terra, vão ser listados as suas descendências e eles vão reiniciar toda a sua vida que havia sido destruída há décadas atrás. Isto, logo em seguida, no capítulo de número 3 do livro de Esdras, nós vamos ver que o povo, quando chega na terra, a primeira coisa que eles fazem, o que o povo faz é levantar um altar ao Senhor. Nós estudamos uma lição sobre isso. A reconstrução desse altar foi necessário. Os versículos do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 7, vai mostrar de que a primeira coisa que o povo faz quando volta da Babilônia é reconstruir esse altar. E neste altar é feito ali sacrifícios de holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias o povo vai comemorar, agradecer a Deus pelo retorno e celebrar grandes festas que haviam sido, como por exemplo a festa dos tabernáculos, deixada para trás por conta do cativeiro. Neste mesmo capítulo, o capítulo de número 3, a partir do versículo 8 até o versículo de número 13, nós vamos ver que são postos os primeiros alicerces do templo. Aquele templo que há 70 anos atrás havia sido destruído por Nabucodonosor. Esse templo, ele começa a ser reconstruído e a partir do capítulo 3, versículo 8 do livro de Esdras, nós vamos ver que são postos os primeiros alicerces. As primeiras pedras desse templo é colocada para ser reerguido o lugar de adoração ao Senhor. E 2 pessoas aqui vão ter destaque nessa história. Um líder político chamado Zorobabel, que ele foi eleito pelo rei Ciro como governador daquele lugar, governador da Judeia. O capítulo 2, por exemplo, e o versículo 63 do livro de Esdras vai nos mostrar de que ele, Zorobabel, o governador daquele povo, nomeado pelo rei Ciro, vai ter um papel importantíssimo de reorganizar o povo, a liderança política desse povo. Mas não somente Zorobabel vai aparecer nesta história como um líder político, mas também aparece aqui um líder religioso. É justamente Jesua ou Josué, que está no capítulo 3, versículo 8 de Esdras. Este filho de um sumo sacerdote, e ele também sacerdote, vai estar responsável pelo restabelecimento do culto ao Senhor. É nesse momento que o templo começa a ser reerguido e o povo alegremente começa a trabalhar. O capítulo de número 3 nos mostra de que houve um misto de alegria e de tristeza,
os mais jovens estavam louvando a Deus e glorificando ao Senhor por ver aquele templo que nunca tinha visto antes, aqueles mais jovens, porque nós sabemos de que muitos que foram para a Babilônia não tiveram condições de voltar, principalmente os mais velhos, porque aqueles que foram com 50, 60, 70 anos, depois de 70 anos do cativeiro, certamente a maioria destes já não estava mais vivo, mas aqueles que nasceram na Babilônia ouviram falar do templo do Senhor, ouviram falar da consagração quando Salomão, o terceiro rei de Israel, quando ainda as 12 tribos estavam juntas, o monarca de Israel, o grande Salomão, escritor de vários provérbios e pelo menos aí 3 livros da Bíblia, Cantares de Salomão, o livro de Provérbios de Salomão e Eclesiastes. É certo que estes mais jovens ouviram falar daquele suntuoso templo, daquele grandioso templo, onde centenas de milhares de animais foram sacrificados no dia da sua fundação. Mas estes mais jovens não sabiam como esse templo era. E quando retornam para a Babilônia, os seus pais e trazem os seus filhos, a Bíblia nos mostra de que os mais jovens se alegraram em ver ainda algumas pedras que restaram do antigo templo serem reaproveitadas para erguer este segundo templo que estava sendo construído. Mas o texto nos diz também de que os mais velhos choravam e pranteavam. Provavelmente eles choravam de tristeza por saber de que aquele templo que foi construído por Salomão há centenas de anos atrás havia sido destruído e ali estava apenas as ruínas daquele templo. Mas também chorando em saber de que aquele templo que estava começando a ser reconstruído, no caso aqui o segundo templo, o primeiro construído por Salomão e agora o segundo por Zorobabel, não chegaria ao mesmo patamar de luxuosidade, de esplendor e de glória. E aí é onde começa a nossa lição de hoje, porque no capítulo 4 é feita a proibição da construção desse templo. Nós estudamos a semana passada de que os samaritanos, juntamente com povos que estavam ao redor de Judá, se uniram para impedirem a reconstrução desse templo. E nós estudamos na semana passada de que eles usaram, por exemplo, de falsidade, forjaram uma aliança para tentar impedir a reconstrução desse templo. Capítulo 4 de Esdras, versículo 1, chama os samaritanos de inimigos de Judá, adversários de Judá. E nós vimos que no capítulo 4, versículo 2, eles utilizaram-se de falsidade para forjar uma falsa aliança, para desestimular o povo a construir o templo. Mas ainda no mesmo capítulo 4, versículo 4, nós estudamos de que eles procuraram trazer desânimo ao povo. Mas não somente isso, nesse mesmo capítulo e versículo, a Bíblia nos diz de que eles trouxeram inquietação. Eles provocaram uma certa inquietação para que aquele templo não fosse reerguido, com Zorobabel e Josué e os outros sacerdotes e levitas. O capítulo 4, versículo 5, diz que eles levantaram uma acusação contra o povo de Judá. E esse mesmo versículo, o versículo 5, bem como o versículo 23 deste mesmo capítulo, diz que eles impediram o povo usando com violência, com a força do seu braço. E além disso, o capítulo 4, versículo número 6, versículo número 12, 14 e 16, nos mostra de que eles levantaram mentira, calúnia e chantagem contra o rei da Pérsia. Inclusive uma carta foi redigida, foi escrita para que aquela construção fosse parada. E assim acontece. Há aproximadamente 16 anos, esta reconstrução vai ficar interrompida. Foram quase 16 anos do início com Zorobabel para este momento que nós estamos na nossa lição agora. Tudo isso porque adversários e inimigos se levantaram contra o povo de Deus, como estudamos na semana passada, para impedir a obra da reconstrução do templo. E quando paramos para pensar um pouco nesse cenário histórico que acabamos de trazer, nós percebemos de que a história se repete. Quando nós olhamos para trás e observamos os inimigos do povo de Deus se levantando contra a obra, para que a
construção do templo, ou a reconstrução do templo fosse interrompida, e nós olhamos para os nossos dias. Parece-nos de que a Igreja do Senhor também passa por momentos bem parecidos. Mas o que nós vamos estudar nesta lição de hoje é de que Deus sempre esteve do lado do seu povo, que as mãos do Senhor sempre esteve ao lado dos seus servos, e de que eles, fazendo assim a vontade de Deus, conseguiram vencer os seus inimigos. E é a partir disso que nós queremos agora olhar para a introdução da nossa lição. Eu queria que você que está em casa nos acompanhando, no trabalho, não sei, quem sabe no hospital, tendo condições de assistir essa programação, pudesse acompanhar na tela do seu televisor ou do seu smartphone ou de qualquer outro instrumento que você esteja, a introdução da nossa lição. Vejamos o que é que nos diz a introdução. Diz assim: nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. O ponto 1 da nossa lição já diz assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E o subtópico primeiro diz: Deus levantou 2 profetas. São sobre esses 2 profetas que nós queremos agora falar um pouco. A palavra profeta no Antigo Testamento é a expressão nabi ou navi, como alguns preferem. E no Novo Testamento aparece a expressão profetê, que ambas as palavras significam aquele que fala de antemão. E a Bíblia nos mostra de que os profetas sempre foram usados por Deus para falar ao povo os seus desígnios, para mostrar ao povo a sua vontade, para que o povo pudesse seguir a sua vida de obediência, submissão e amor a Deus. E esses profetas foram levantados por Deus para trazer uma mensagem. E é justamente isso que nos traz o primeiro ponto da nossa lição, quando fala sobre esses 2 profetas. E esses 2 profetas vão ser instrumentos de Deus para falar para os líderes daquele momento. E os líderes daquele momento da reconstrução do templo, o líder político, como já falamos, foi Zorobabel. E o líder religioso, sacerdote, filho de sumo sacerdote, foi Josué, ou Jesua, como aparece em algumas traduções. Era preciso um despertamento, era preciso uma palavra de ânimo, e Zorobabel precisava disso. Nós já vimos neste momento, há momentos atrás, em que no capítulo 1, quando Ciro decreta que o povo volte para a terra de Judá e reconstrua o templo, e no capítulo 2, quase 50 mil judeus voltam, isso está nos versos 63, 64, 65, nós vimos que no capítulo 3 essa obra é impedida. Zorobabel, líder político daquele povo, e Josué, o líder religioso, certamente foi enfraquecido, porque o povo se desmotivou. A opressão foi muito grande, como estudamos a semana passada, os inimigos se levantaram, caluniaram, defamaram, injuriaram o povo, procuraram fazer montim para que a obra fosse parada, e muitos se desmotivaram e olharam para as suas casas e decidiram não mais se preocupar com a casa de Deus ou com o templo, mas voltaram para construir as suas casas. O profeta Ageu, por exemplo, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer que o povo estava tão preocupado em fazer as suas casas forradas, estucadas, e esqueceram da casa do Senhor. E isso aconteceu por conta do desestímulo espiritual que aquele povo viveu. Era preciso, então, Deus levantar profetas, era preciso Deus levantar líderes que viessem trazer uma palavra de ânimo a Zorobabel e Josué. E é aí onde surge esse personagem, quero dizer, Zorobabel, um descendente de Davi. A Bíblia nos mostra de que ele era filho de Salatiel e neto de Jeconias. É interessante que, por ser descendente de Davi, Zorobabel aparece na genealogia do próprio Jesus Cristo. Os evangelhos, por exemplo, de Mateus, capítulo 1, versículo 12 e 13, e também o evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 27, nos vai mostrar de que Zorobabel é descendente de Davi diretamente e, por isso, aparece na
genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Este personagem é um personagem tão importante que pelo menos 5 livros da Bíblia vão tratar sobre ele. O livro de Esdras vai tratar sobre Zorobabel, governador da Síria, nomeado por Ciro, rei persa. Mas não somente o livro de Esdras, mas o livro de Neemias, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, e o seu nome ainda vai aparecer no livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas de Israel. Então, sem falar, sem mencionar os evangelhos que já foram mencionados aqui. Então, se levarmos em consideração os 5 livros do Antigo Testamento, mais 2 evangelhos, no caso, livros do Novo Testamento, são 7 livros da Bíblia que falam sobre Zorobabel, mostrando de que ele era alguém importante na reconstrução do templo. Quando olhamos para a sua liderança, nós entendemos de que ele era alguém que foi levantado por Deus. Foi o responsável, o primeiro líder a conduzir o povo à reconstrução daquela casa. Quando olhamos para a origem do seu nome, que é uma origem incerta, mas a maioria dos estudiosos dizem que seu nome é derivado do acadiano ou do siríaco, Zerubabile, que significa semente da Babilônia ou filho da Babilônia. Há alguns que dizem de que esse nome foi dado porque ele nasceu no período do exílio babilônico. E por isso, por nascer na Babilônia, foi dado esse nome acadiano, com esse significado. Quando olhamos para o capítulo 1 do livro de Ageu, do profeta Ageu, e o capítulo 2, versículo 2, bem como o livro de Esdras, capítulo 2, versículo 63, este personagem é chamado de governador da Judéia. Era preciso um momento de reavivamento, porque o governador da Judéia, Zorobabel, e o sacerdote que foi trazido para conduzir a parte cultica precisavam de ajuda. Deus sempre tem alguém certo, no momento certo, para fazer a obra certa. Zorobabel como líder político e Josué como líder religioso precisavam de ajuda. E é aí onde vai surgir 2 profetas levantados por Deus. O profeta Zacarias e o profeta Ageu. Como é bom saber que Deus sempre tem pessoas para conduzir a sua obra. A nossa lição, no ponto de número 2, já que concluímos aqui o ponto 1 da nossa lição, nos fala sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. No primeiro subtópico do ponto 2 da nossa lição, queria que você nos acompanhasse aí, na tela do seu televisor, por favor, vai falar sobre as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E aqui o comentarista da lição vai falar sobre personagens como Moisés, vai falar como personagem como Elias, e no segundo subtópico vai falar sobre as manifestações sobrenaturais do profetismo no Novo Testamento. E é a partir desse ensino da lição que o autor, pastor Eurico Bergsten, vem trazer a importância de quem eram os profetas. Como falamos anteriormente, eram homens levantados por Deus. E falando sobre esses 2 profetas que Deus levanta para trazer ânimo ao povo, já que o povo estava desestimulado, como vimos na semana passada, os algozes, os inimigos de Judá e de Jerusalém, que são as 2 tribos do sul, estavam investindo fortemente para que a obra parasse, para que a obra fosse interrompida. E eles conseguiram parcialmente, porque no decreto do rei Ciro, no edito do rei Ciro, foi dito no capítulo 1, versículo 1 ao 11, de que não somente o templo fosse reconstruído, mas que todos os utensílios que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia fossem reconduzidos ao templo. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo do 1 ao 11, mas principalmente o versículo 11 diz assim: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Eu queria
abrir um parêntese aqui nesse momento, nós estamos falando sobre a reconstrução do templo, eu não quero sair do foco, mas quando eu estava lendo esta passagem do capítulo 1 de Esdras, versículo 11, algo me chamou a atenção. E tem a ver com a reconstrução do templo, porque esses utensílios estavam dentro do primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor. O texto diz: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. 70 anos antes, aproximadamente, esses utensílios foram levados do primeiro templo para a Babilônia. Mas na reconstrução do segundo templo, agora com Zorobabel e Josué, todos esses utensílios foram devolvidos. E eu acho maravilhoso olhar para o texto bíblico, porque o Espírito Santo, ao inspirar o autor Esdras, diz que todos eles foram devolvidos e diz a quantidade deles. Se você ler os versículos anteriores, você perceberá de que vai ser falado aqui detalhes, como, por exemplo, a quantidade de facas, a quantidade de taças, a quantidade de bandejas que foram devolvidos. E o que eu queria compartilhar com você que está neste culto ao domingo, logo pela manhã, é de que Deus é Deus de restauração, e não só de restauração, mas de também, além de restaurar, é o Deus de mudar a história daqueles que confiam nele. Este templo precisava ser reerguido. Zorobabel e Josué precisavam de uma ajuda, e Deus levanta aí, como já falamos, os profetas Ageu e Zacarias. O capítulo 2, versos 63, 64, 65, mostra que esses quase 50 mil judeus estavam precisando de uma ajuda. Apesar de no capítulo 3, como já mencionamos, versículo 1 ao versículo de número 7, mostrar que o altar tinha sido reerguido, que eles estavam sacrificando ao Senhor, essa obra foi interrompida. E o que Deus fez? Levantar um profeta, Ageu, que no seu nome no hebraico é a expressão Hagai, que significa festivo ou festividade. Há quem diga que ele recebeu este nome porque o seu nascimento coincidiu com algumas das 7 principais festas que os judeus sempre comemoraram. E por isso, por coincidir com essa data, seu nome foi colocado como festivo ou festividade. Há algumas tradições, principalmente no âmbito judaico, dizem de que ele nasceu na Babilônia e aprendeu aos pés de um dos maiores profetas, que foi o profeta Ezequiel. E Ageu foi a pessoa que Deus se utilizou para trazer ânimo a Zorobabel. Apesar dos samaritanos e dos outros povos, que no capítulo de número 3 e capítulo 4 de Esdras nos mostra que foram mais de 10 povos diferentes que se reuniram para interromperem aquela obra, apesar desses inimigos estarem juntos, Deus levanta Ageu para trazer uma tríplice mensagem. O templo precisava ser recomeçado a sua construção. É por isso que o título da lição é Zorobabel recomeça a construção. Por que ele recomeça? Porque ele já havia começado. O capítulo de número 3 mostra isso, de Esdras, que ele já havia começado pelo decreto de Ciro, mas foi interrompida essa reconstrução por quase 16 anos, e agora, no capítulo de número 4, a construção do templo é proibida, mas no capítulo de número 5 do livro de Esdras, Deus usa o profeta Ageu e Zacarias para dizer que aquilo que havia sido interrompido voltaria a ser feito. O capítulo 5 de Esdras, versículo 1 diz: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhes profetizaram. Versículo 2 diz assim: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. Deus sempre tem alguém para ajudar na sua obra, para fazer a sua obra. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Como é bonito perceber de que a obra foi interrompida, mas Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E o versículo de número 3 diz: naquele tempo vieram a eles Tetanai, governador da além do rio, e Sebar-Bozemai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar os muros? A obra tinha sido interrompida, mas Deus tinha levantado homens para conquistar aquela nova reconstrução, começar a reiniciar. E de imediato se levantam inimigos e diz: quem vos deu ordem? Parece-nos, quando olhamos para esse texto, de que os adversários de Judá e de Jerusalém, dessas 2 tribos do sul, estavam preocupados, e a única preocupação deles era atrapalhar a reconstrução do templo. Mas a pergunta é: o que eles estavam ganhando com isso? Por que eles queriam interromper uma obra que o rei Ciro, no capítulo 1 de Esdras, já havia determinado que reiniciasse, que fosse reconstruída? Mas por quê? E aqui nós entendemos de que estes que estão se levantando aqui são pessoas que estão se levantando não somente contra o decreto de Ciro, que é um líder, mas também contra a vontade de Deus. Porque nós já estudamos aqui em lições passadas de que o profeta Isaías, no capítulo 44 e o capítulo 45 do seu livro, bem como o profeta Ezequiel, no capítulo 39 do seu livro, bem como o profeta Jeremias, no capítulo 25 e no capítulo 29, todos esses profetas haviam dito de que Deus tinha determinado de que o povo voltaria, e quando o povo voltasse, depois de 70 anos, a obra seria feita. Mas a pergunta é: por que os adversários se levantaram? Eles se levantaram não foi só contra o decreto do rei Ciro, mas foi também contra a vontade de Deus. Mas a pergunta é: quem se levantou contra o Senhor e conseguiu vencer? Ninguém. Deus, ele sempre ganha em suas batalhas. Ageu precisava trazer uma mensagem, e a mensagem de Ageu é uma mensagem tríplice. No capítulo 1 de Ageu, versículo do 1 ao 11, ele vai trazer uma mensagem de repreensão ao povo. E por que Ageu precisou fazer isso? Porque aquele povo que havia voltado, aqueles quase 50 mil judeus, como já mencionamos aqui do capítulo 2, versos 63, 64, 65 de Esdras, aquele povo estava desestimulado. 16 anos havia passado do decreto do rei Ciro para agora o reinado de Dario. E muitos que foram desestimulados voltaram para cuidar das suas casas. Eles abraçaram, por que não dizer, o materialismo. Eles abraçaram, por que não dizer, o desejo de colocar as suas prioridades em primeiro lugar. E o profeta Ageu precisava reconduzir aquele povo, e no versículo de número capítulo 1, versículo 11, a Bíblia vai nos mostrar de que Deus vai castigar com colheitas escassas, com seca e com miséria. O profeta disse: vocês vão trabalhar, mas vão colocar como se fosse o que vocês estavam trabalhando em sacos furados. Porque Deus está apertando vocês para que vocês entendam de que a casa do Senhor, ou seja, a sua obra, precisa ser realizada. E o profeta Ageu vai trazer a sentença àquele povo. E qual era a sentença? É de que o povo deveria voltar e dizer: nós vamos dedicar tempo à reconstrução do templo. Nós vamos dedicar nossos esforços à reconstrução do templo. E Ageu é o homem que Deus vai utilizar para dizer a Zorobabel: estamos juntos. Há adversários? Há. Existem inimigos? Existe. Mas nós estamos juntos. E é por isso que no capítulo de número 4, quero dizer capítulo 5, e o versículo de número 4 do livro de Esdras nos diz, versículo 3, naquele tempo vieram a eles Tetanai, governador da além do rio, e Setar-Bezomai, e seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Versículo 4, disseram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Veja que eles estavam preocupados não somente em impedir que a obra fosse reconstruída, mas também afetar os líderes, que nesse caso era Zorobabel e Josué.
E o versículo de número 5 diz: porém, os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que este negócio chegasse a Dario. O rei Ciro já não estava mais no poder do reino persa, mas Dario estava. E o texto nos diz de que Deus estava com os olhos sobre o seu povo. E aquele povo que estava desanimado, que recebeu a repreensão de Ageu, do capítulo 1 ao versículo 1, foi animado. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo número 9, nós vamos ver que Ageu, depois de trazer uma palavra de advertência, uma palavra de repreensão ao povo, porque eles haviam abandonado a obra, traz agora Deus, através de Ageu, uma palavra de ânimo. Porque Deus é assim, quando é preciso repreender, Ele repreende. Como um pai que ama o seu filho, como disse o proverbista Salomão, o pai que ama o seu filho o castiga porque o quer bem. Deus também é assim. Quando é preciso trazer uma palavra de advertência, Ele traz, mas quando é preciso trazer uma palavra de ânimo, Ele também faz isso. E Ageu, no capítulo 1, versículo do 1 ao 9, traz essa palavra de ânimo ao povo. E o versículo 9, Ageu diz: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei, diz o Senhor. Veja o que Deus está dizendo. E o profeta Ageu vai ser usado por Deus para dizer: olha, vocês estão aí desmotivados porque essa casa é simples, mas eu quero lhe dizer de que a glória desta casa será muito maior do que a da primeira. A primeira tinha ouro, prata. Os degraus eram revestidos de ouro, as colunas. Esta não. Mas esta casa terá uma glória muito maior. E aqui já é uma palavra profética, porque o profeta Ageu estava profeticamente apontando para o momento em que o Messias entraria nesse segundo templo, e aí é onde estará a glória maior do que a da primeira casa. Mas em terceiro lugar, no capítulo 2, versículo 10 ao 23, o profeta traz uma palavra de esperança ao povo. Então o profeta Ageu foi fundamental na reconstrução desse templo. Quando olhamos para o capítulo 5 do livro de Esdras, nós vamos perceber de que é feito todo um complô para que o templo fosse impedido a construção. Mas no capítulo 6 do livro de Esdras, o versículo 1 diz assim: então o rei Dario deu ordem para que e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia e em Acmeta, no palácio que está na província de Média, e se achou no rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, escuta bem, 16 anos depois que Ciro havia promulgado que o povo podia voltar à terra, de que o povo podia reconstruir o muro, e que em algum momento histórico e o templo também, essa obra foi interrompida, o versículo número 3 diz que o rei Dario manda buscar nos arquivos da Média, da Pérsia, e o versículo 3 diz que ele manda buscar um documento, e olha o que acontece, e foi lido no documento o seguinte: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus, ou seja, o templo, em Jerusalém, se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 cadeiras de grandes pedras, e com 3 carreiras de grandes pedras, quero dizer, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Eu acredito que quando Dario pegou esse documento e leu o que Ciro havia escrito há anos atrás, ele tem um choque. Escuta o que eu quero lhe dizer nesta manhã. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Esse documento que foi escrito pelo rei Ciro, que está no capítulo 1 do livro de Esdras, estava guardado nos arquivos da Média, na Babilônia. Mas houve um momento
em que aquele documento empoeirado teve que sair da gaveta. Chega um momento em que Deus manda abrir a gaveta e tirar o documento que está lá dentro. Você crê nisso? Você sabia que tem momentos que Deus diz assim, olha, vai lá e tira aquele documento empoeirado e lê o que está escrito nesse documento. Sabe o que é que Deus nos faz sentir nesse exato instante? É que Deus tem tempo para fazer todas as coisas em nossas vidas. Mesmo que o adversário tenha se levantado para interromper, para barrar. Aí Deus diz assim, Dario, pega o documento que Ciro escreveu e lê o que está escrito. Deus faz o impossível acontecer. Glória a Deus. Eu queria continuar lendo com vocês. Se você tem uma Bíblia, nós estamos conversando, claro, com a Bíblia aberta, como temos aprendido do nosso pastor, leia a palavra. Veja o versículo 5. Que coisa maravilhosa. A obra tinha sido parada. Os samaritanos tinham impedido a obra. O templo estava há quase 16 anos lá, sem construir. Mas veja o que diz o versículo 5. Além disso, disse Ciro, não é? No documento, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão, olha que coisa maravilhosa, restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Versículo 6, agora, pois, Tetanai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Arfaquitas, e os habitantes da além do rio, apartai-vos dali, deixai que se faça, oh glória, eu vou repetir esse versículo aqui com você. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus. Os adversários tinham bloqueado, a obra tinha sido parada. Mas veja o que é que diz aqui. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus, que aqui é Zorobabel, e os anciãos dos judeus, que aqui é Josué, o sacerdote, edifiquem esta casa no seu lugar. Oh glória, que coisa maravilhosa. Os inimigos disseram, a gente vai interromper a obra, a gente vai parar a obra. Mas chegou um dia que Deus puxou a gaveta, pegou o decreto que o rei Ciro havia escrito, porque Deus, 200 anos antes, através do profeta Isaías, já havia dito, Ciro decreta o edito, esse documento é trazido para o rei Dario, e o rei Dario diz, o que é que eu vou fazer? Vai ser feita a obra. Vai ser recomeçada a construção da obra. Veja o versículo 8. Já havia o decreto de Ciro de fazer a obra, mas os samaritanos e os adversários tinham bloqueado. Aí veja o que aqui Dario diz. Também por mim, porque o primeiro foi Ciro. Aí Dario diz, também por mim, se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, ou seja, dos adversários, não é? Se pague prontamente a despesas esses homens, para que não mais interrompa a obra. Deixa eu dizer uma coisa para você, o adversário vai se levantar para interromper a obra, isso é verdade. Vão até se juntar, como a gente estudou a semana passada, caluniar, defamar, acusar, trazer suborno, violência, falsidade, vai acontecer isso é fato. Mas até o momento em que Deus quiser que isso prospere. Porque no momento que Deus dizer, é agora, o rei Dario vai puxar e dizer, agora não só vai recomeçar, não só a obra vai reiniciar novamente, mas eu vou pagar com o tributo do rei,
O texto é claro. A fazenda do rei. O que é a fazenda do rei? É o dinheiro do bolso do rei. Deus tira de quem tem para dar a quem não tem. O rei disse, da fazenda do rei e dos tributos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou pagar do meu bolso e ainda vou mandar tirar dos impostos da média da Pérsia para essa obra ser reconstruída. Essa obra, o templo vai ser concluído. Você crê que Deus vai usar alguém para fazer algo que está inacabado voltar a funcionar novamente? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Aqui assim, não está nem no script, né? Não está nem nos bolsos, mas Deus manda na hora e a gente faz aquilo que Ele quer. Veja o versículo 9, do capítulo 6. E o que for necessário, olha, o rei disse, vai pagar, eu vou tirar do meu bolso, eu vou tirar da fazenda do rei, eu vou tirar dos impostos da média Pérsia. Aí diz, e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia para que não falte nada. Os adversários disseram, a gente vai interromper o templo, a gente vai interromper a construção. Aí Deus disse, eu vou mudar a história. A reconstrução vai voltar, vai ter recursos, mas não só recursos, vai vir também aí, olha, bezerro, vai vir carneiros, vai vir cordeiros, vai vir sal, vem vinho, vem azeite e vem tudo que for preciso para a obra recomeçar. Sabe o que é que Dario estava dizendo? Não é só o templo que vai ser erguido, o altar não vai faltar mais nada. O que os sacerdotes precisarem vai ter no altar. Olha para o versículo 10. Para que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus. Deixa eu voltar aqui. Sabe quem está dizendo isso? É um rei pagão. Só que esse rei aqui entendeu que o Deus dos céus o constituiu assim como havia constituído o rei Ciro. Aí diz assim, olha, para que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Versículo 11. Também por mim. Quando Deus faz além daquilo que a gente pensa. Você sabia disso? Que a reconstrução do templo ia ficar só na reconstrução do templo. Aí Deus disse, mas não é só isso, tem mais coisa. Versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, porque já haviam mudado o decreto de Ciro, se arrancará um madeiro da sua casa e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará com isso um monturo. Sabe o que aqui Dario estava dizendo? Olha, escuta aí, vocês macumunaram, vocês se uniram, e o decreto de Ciro foi até interrompido, mas esse agora, a coisa é diferente. Dario está dizendo, olha, não só vai ser reconstruído o templo, mas quem se levantar contra vai ser pendurado numa cruz. Vai ser porque a morte por crucifixão, ou crucificação pela cruz, não é uma prática romana. Os romanos apenas reutilizaram. Os assírios faziam isso, não é? Os babilônicos, os médios, os persas. E ele está dizendo, olha, vai ser arrancada uma madeira da sua casa, vai ser feita uma cruz, você vai ser pendurado ali para os animais comerem. E vai ser feito um monturo da sua casa. E o rei diz assim, olha, versículo 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, ou seja, o templo, que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Deixa eu entregar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração agora, em minha mente. Eu vou entregar essa palavra a você. O rei disse, vai ser feito com pressa. Rápido, é para hoje, é para amanhã, é para ontem. Quando Deus fizer, vai ser rápido.
mesmo que os adversários estejam se levantando contra, mesmo que os adversários estejam se opondo, quando Deus fizer, vai ser coisa assim, rápida. O rei disse, tem que ser rápido, tem que ser com diligência, faça-se. Deus vai trazer resposta para esta causa, em nome de Jesus. Já estamos terminando. A lição, o ponto 3 da nossa lição, fala sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. E aqui o autor vai falar do profeta Ezequiel, Samuel, dos profetas que estavam lá em Reis de Moisés, não é? E vai falar sobre o profetismo, a ideia de profeta no Novo Testamento. Mas eu queria não concluir olhando para esses pontos da lição, mas olhar aqui para o capítulo de número 6, versículo 13, porque assim como Deus levantou, escute bem, o profeta Zacarias, o profeta Ageu, para trazer uma mensagem de repreensão, de ânimo e de esperança, Deus usou também o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, que seu nome significa o Senhor se lembrou, da expressão hebraica Zekar Yar, o Senhor se lembrou. Deus se lembra daquilo que ele promete. Deus se lembra. É uma expressão humana, não é? Zacarias vai trazer uma mensagem de mudança, de estímulo e uma mensagem escatológica para o povo. Assim como Ageu, Zacarias foi um instrumento de Deus. Olhe para o capítulo 6 de Esdras, versículo 13. Então Tetanai, governador da além do rio, Setar-Bozemai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme o decreto que decretara, conforme ao que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam, olha o que aconteceu, quiseram se opor à construção do templo, não foi isso? Mas veja o que é que diz aqui, olha. E os anciãos dos judeus que estavam desestimulados, 16 anos com a obra parada, veja o que é que diz. Iam o quê? Edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e o decreto de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã de domingo? Você está entendendo? Vai concluir, vai ser completo, vai ser terminado. O decreto de Ciro vai ser respeitado, o decreto de Dario vai ser respeitado, o decreto de Artaxerxes vai ser decretado. Aleluia. E o versículo 15, estou terminando. Já vou passar para o pastor Nadir Jackson, nosso superintendente. Diz assim, versículo 15. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês Adar, no 6º ano do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. A obra foi interrompida, os adversários tentaram acabar, mas foi concluída a obra, e não foi de qualquer jeito não, foi concluída com alegria. E diz o texto, 17, e ofereceram para a edificação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que estava escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Eu termino aqui dizendo que a obra que foi interrompida, ela foi concluída. E no dia que concluiu, houve festa e alegria. Eu quero terminar com uma palavra profética para você. Profética no sentido de ser a ministração da palavra, que é a maior profecia. Esta é a maior profecia. E a palavra profética é, assim como a obra que foi interrompida, assim como a obra que foi barrada, foi concluída no tempo de Deus, e ela foi concluída com alegria e com júbilo, e celebraram a Páscoa.
eu termino dizendo que Deus vai concluir o que começou. O que o adversário tentou impedir, Deus vai fazer acontecer e vai ter alegria e festa em nome de Jesus. Amém. Pastor Nadiax. Glória a Jesus. Que coisa, que palavra maravilhosa, meus irmãos. Nesta manhã, eu estava ali meditando, né? E todas as palavras que ouvimos aqui nesta manhã, eu aprendi 3 coisas, né? Deus tem um controle da história. Aleluia. Deus é o Deus da restauração. E Deus é o Deus da restituição, né? Porque todos os móveis, né, os utensílios foram devolvidos. E nesta manhã, guarda esta palavra no seu coração, guarda esta palavra profética que você recebeu nesta manhã. Deus, o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Pode ter certeza, se você perdeu alguma coisa, Deus vai lhe restituir, porque Ele é o Deus da restituição. Amém? Rapidamente, queridos irmãos, esta semana, né, nós estivemos comemorando a semana do vovô e da vovó, né, os vozinhos, aí os irmãos da terceira idade, e gostaríamos, em nome de nossa igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, nosso pastor, deixar uns versículos para a meditação dos nossos irmãos, dos nossos vozinhos e vozinhas, que está em Salmo de número 92, versos 12, 13 e 14, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém? Vocês são uma bênção, todo vozinho, vozinha são uma bênção na mão de Deus, uma bênção para o ministério do nosso pastor, uma bênção para a nossa igreja, que guarde esta palavra no seu coração, embora que limitados pela idade e às vezes limitados pelas doenças, né? Às vezes não é nem tanto a idade, que às vezes tem vozinho e vozinha que tem uma idade avançada, mas tem muita saúde, mas tem outros que já têm uma saúdezinha meia debilitada, mas não tem problema. Pode ter certeza de uma coisa, vocês são importantes e continuam dentro, claro, das suas limitações, produzindo frutos e frutos viçosos para a glória de Deus. Vocês são as palmeiras de Deus. O salmista diz que Deus plantou na sua casa, plantou para florescer, para dar frutos, e vocês continuam dando frutos. Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã, e gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco, aqui adorando a Deus. Divulgue o nosso culto da EBD no lar, todos os domingos, a partir das 9 horas, das 9h30 da manhã. Temos também o nosso programa no canal, no YouTube, né, que é o programa que já é com outra dinâmica, né, com os comentaristas comentando a lição da semana, né, que é veiculada aqui na Rede Brasil, na sexta-feira, às 22 horas, e no sábado, às 16 horas. Mas no YouTube já fica disponível já durante a semana. É mais um suporte que a superintendência aqui das escolas dominicais aqui do estado de Pernambuco dá aos professores que ministram esta aula nas EBDs. Vamos, neste momento, orar e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder ficar de pé, fique de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pela boa palavra que falaste aos nossos corações e que, com certeza, Senhor, alcançou o coração de todos aqueles que nos acompanharam e que estiveram adorando conosco nesta manhã, porque a Bíblia diz que a Tua palavra, de maneira alguma, ela volta vazia, ela sai, Senhor, da Tua boca e cumpre o propósito para o qual foi estabelecida, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos os idosos, Senhor, os vozinhos e as vozinhas, Senhor, que esta semana
estivemos comemorando, ó Pai, continua dando graça, força, vigor a todos da terceira idade, Senhor. Aquelas faixas também que não estão podendo acessar o templo neste momento, as crianças, guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Abençoe, Senhor, a todas as direções de EBD, supervisões. Continua abençoando, Senhor, a todas as direções de professores, corpo discente, docente. Abençoe o nosso pastor Ailton, ajuda o teu filho, continua dando sabedoria, Senhor, e direção neste trabalho, ó Pai. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos, Senhor, através deste canal maravilhoso que tu levantaste, ó Pai, para abençoar milhares e milhares de vidas espalhadas por todo o mundo. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém.